Bom dia. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem. É o programa Paz e Bem de número 92. E hoje é quarta-feira, 13 de fevereiro. Pois bem, avisos à praça. Primeiro aviso. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Junte-se à comunidade de uma espiritualidade plural e de paz. Vamos juntando, vamos reunindo. Estamos agora a caminho já de 10 mil inscritos e inscritas no canal. E hoje tem uma novidade, com apoio do pessoal incrível, do pessoal da TV 247. Nós iniciamos hoje um programa de assinaturas do canal Paz e Bem. Então, se você for na página do site, pazebem.org, em breve vai ter também um link, ainda hoje, aqui na página do próprio canal, Paz e Bem, você pode assinar, tornar-se um assinante do canal Paz e Bem, para que a gente consiga, então, aos poucos, ir dotando o canal de estrutura, remunerando os profissionais, né, que vêm, enfim, tem doado de maneira muito generosa as suas horas, ainda que sejam remunerações simbólicas, pequenas. Muitas pessoas, inclusive, perguntaram: e esse curso de Canudos? Como é que faz para pagar? Não paga? É de graça? Então, é isso. A ideia é que tudo seja gratuito e que quem puder colabora, torna-se e faça uma assinatura solidária. Então, pazebem.org, você vai lá, tem lá um link para fazer a assinatura, conforme for da sua possibilidade, se você puder, tá bom? Inscrição, assinatura. Inscrição aqui na página do canal, com o sininho do lado. Logo, logo vai ter também a possibilidade de assinar aqui e assinatura no site pazebem.org. Então, primeiro aviso à praça. Segundo, hoje, quarta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, a última aula do curso de Canudos com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Já vou adiantando. Teve um bilhete do Lula, não só para nós, aqui do Paz e Bem, que ele mandou para mim, mas um bilhete para o Pedro. Mas aí quem vai contar é o Pedro, só na aula. Hoje ele conta lá na aula para nós. Última aula do curso. Tema da aula. É uma aula de fechamento do curso. O tema é Visões de Mundo Convergentes e em Conflito. A destruição do Belo Monte em nome da ordem do progresso. Sempre em nome da ordem do progresso, né? As elites sempre destroem as iniciativas do povo em nome da ordem do progresso. Neste curso hoje, quarta, às 5 da tarde, ao vivo, que depois fica ad eternum na lista de vídeos, né, na playlist do curso de Canudos, aqui no canal Paz e Bem e nos vídeos da TV 247. Então, hoje, às 5 da tarde, né, quarta-feira, ao vivo, com retransmissão amanhã, 1h30, amanhã, quinta-feira, 1h30, pela TV 247. Além da aula, o Pedro e eu vamos anunciar o programa do próximo curso, um grande curso, o curso vai ser bem estendido, Retalhos da Nossa História. Diferentemente de Canudos, vai ser cada aula um tema. Nós não teremos, como Canudos, 8 encontros sobre o mesmo tema. Não, cada aula um tema. O que são os retalhos da nossa história? A exemplo de Canudos, o professor Pedro está selecionando, a gente ainda durante o dia hoje vai fechar a programação, quais são os momentos centrais da trajetória do povo brasileiro, e no nosso caso aqui, do Paz e Bem, né, que tem uma intersecção com o tema da espiritualidade, então da trajetória do povo brasileiro, né, mergulhada na sua religiosidade, na sua espiritualidade, em que o povo se levantou, e como em Canudos, foi destruído em nome da ordem do progresso, né? Foi destruído pelas elites. Então, nós vamos contar esta história bela e trágica do povo brasileiro. Retalhos da nossa história. Vamos anunciar o curso, então, hoje, a programação do curso na última aula de Canudos. Atende ao pedido do presidente Lula também, né? Lula pediu, né, nesse bilhete que mandou para nós, eu li ontem, tá na página
Está na aba da comunidade do canal Paz e Bem e tem um post também com um bilhete no pazebem.org, no nosso site. Ele quer que a gente conte mais a história do povo brasileiro, né? Para que o povo saiba a verdade da sua história, né? Quem tem memória, quem tem história, sabe para onde vai. Então, vamos, presidente, Lula, Lulinha, paz e amor, Lulinha, paz e bem, vamos fazer esse caminho, tá? Então, vamos continuar no Paz e Bem com essa trajetória. Ok? Pois bem, hoje retomamos, depois de ontem fazermos uma parada em função do aniversário da morte de irmã Dorothy Stang e também da celebração do bilhete que o presidente Lula nos mandou, retomamos Jean-Yves Leloup. Meditação e compaixão. O tema hoje é meditação, né? Nós chegamos aqui ao capítulo do livro do Leloup, que trata exatamente da meditação. É a segunda parte do livro, a primeira parte é a via da meditação, a segunda é a via da compaixão, e aqui lá no capítulo 20, ele trata da meditação. O tema de hoje é meditação e sofrimento. Mais propriamente, meditação, encarar o sofrimento. Essa é uma questão crucial, porque a nossa vida é marcada pelo sofrimento. É marcada pela alegria, mas ela é marcada pelo sofrimento. E a sociedade moderna e pós-moderna diz para nós assim, não olha para o sofrimento, a vida é alegria. Vai lá na rede social e posta seus momentos alegres. Cria a ideia de que a sua vida é toda alegria, de que sua vida é toda uma grande celebração. E a gente sabe que não é. Olhe para o outro lado, não olhe para o sofrimento. Feche os olhos para o sofrimento. E a meditação é uma via de encarar o sofrimento, porque a vida é feita de alegrias, mas a vida é feita de uma grande caminhada de sofrimento. Isso acontece em termos individuais e em termos sociais, canudos. Ontem, eu fui a São Paulo, teve lá um encontro, o Haddad deu uma entrevista muito importante, o Fernando Haddad, para a TV 247, foi no horário até do meu programa lá, o Giro das Ondas, foi um super giro, nem participei da entrevista, foi o Leonardo Atushi, a Gisele Frederici e o Paulo Moreira Leite, uma entrevista fantástica do Haddad, e depois nós temos um almoço lá da comunidade de profissionais do 247, tinha também alguns assinantes, enfim, tinha gente da comunidade 247 para almoçar ao redor do Haddad, estava também o Aloysio Mercadante. E aí depois eu fiquei lá durante a tarde e entrevistei um velho amigo, Paulo Clias, que é um grande economista. Participamos juntos do movimento estudantil de resistência à ditadura, e ele se tornou um grande especialista em políticas públicas e economia. Foi muito impactante. Quem puder depois assiste a entrevista dele, está lá na lista de vídeos do 247, eu até também coloquei na minha página no Facebook. Essa questão do sofrimento. Como a sociedade está organizada pelos ricos de tal forma que impõe um sofrimento atroz à imensa maioria, né, aos 99% que estão abaixo daqueles 2 milhões que são a elite do país. Fiquei muito impressionado com a clareza da explicação do Paulo Clias, né? Então, ele mostrou como a reforma da Previdência não tem nada a ver com a questão das aposentadorias. Ela é uma tentativa, é um desejo das elites, dos banqueiros, dos rentistas brasileiros, deste 1%, de transferir do setor público para os bancos recursos multibilionários, né? Recursos que são patrimônio do povo brasileiro. Fazer o que fez o Chile. Ontem, cedo antes de ir para São Paulo, veio como manchete no 247, uma entrevista, um trecho de uma entrevista do Paulo Guedes ao Financial Times, no qual ele diz que o Chile é uma Suíça latino-americana. O Chile de Pinochet, ele estava se referindo ao Chile de Pinochet, ele trabalhou lá no Chile de Pinochet, que é o que fez a reforma da Previdência que ele quer fazer aqui no Brasil. Há 40 anos atrás, a reforma da Previdência lá transferiu todos os recursos da Previdência Pública para os bancos. Depois de 40 anos, está quebrada a Previdência, o Estado está tendo que reassumir. E os aposentados, os velhos e velhas do Chile,
estão se suicidando, né? O fenômeno social mais importante do Chile hoje é o suicídio dos velhos que não têm dinheiro. Os bancos liquidaram com a poupança dos aposentados e aposentadas do Chile, né, que vivem lá com o equivalente, o máximo que eles recebem é o equivalente a meio salário mínimo. É nesse nível. O negócio é o que eles querem fazer aqui no Brasil para transferir essa massa de recursos para os bancos. E aí, então, essa é muito chocante, né? É muito chocante. E o Paulo mostrou na entrevista como, na verdade, não tem o que reformar a Previdência. Tem que fazer ajustes, mas não uma reforma da Previdência. E que a verdadeira reforma é essa que eles querem. E a segunda questão é essa coisa da transferência dos recursos, que são patrimônio do povo, para os bancos, e esses 2 milhões de rentistas vivem de renda, que é o pagamento dos juros da dívida pública, 380 bilhões por ano, que saem do cofre público e vão todo mês para as contas desses 2 milhões de pessoas e dos bancos, 380 bilhões por ano. Para que você tenha uma ideia, o Paulo Guedes bate no peito dizendo, não, com a minha reforma da Previdência, em 20 anos nós vamos economizar 1 trilhão. Paulo Clias trouxe uma conta para nós ontem. Em 20 anos, foi transferido dos recursos do povo brasileiro 5,2 trilhões para as elites do país em pagamento de juros da dívida. 5,2 trilhões em 20 anos foram transferidos para os ricos. Então, como não falar em sofrimento? O que é isto? Você pega toda essa massa de recursos da sociedade e entrega para 2 milhões de pessoas. Os mais de 198 milhões que estão abaixo, né? Na verdade são mais de 200 milhões de pessoas, tá bom, não tem esse recurso para eles. Não tem, por isso que não tem recurso para a saúde, não tem recurso para a educação, não tem recurso para nada, exceto para os ricos do país. Todo esse sistema, né? Todo esse sistema está organizado para garantir isto. Portanto, e o que me interessa aqui, o que nos interessa aqui para falar em meditação, para encarar o sofrimento, nós temos uma trajetória de sofrimento na nossa vida, precisamos encarar, e há uma trajetória de sofrimento social muito grande que impõe também um caminho de sofrimento para os mais pobres da sociedade. A meditação é uma jornada que o Lelupi vai nos trazer aqui, de encarar esse sofrimento. Não fugir desse sofrimento. Encarar esse sofrimento. De frente. Seguimos a vida adultos, responsáveis, centrados, equilibrados e equilibradas, sabendo que há esse sofrimento. E aí, qual é a postura diante desse sofrimento? Assunto para outro encontro. Nós vamos falar disso hoje. Vou ler, então, páginas 140 e 141 desse trecho da A Meditação. Que cada um esteja na postura que lhe é mais favorável, né? Nós falamos bastante desse tema da postura. Para aqueles que não têm o hábito da meditação, recordam a importância de ter um bom assento, um bom fundamento. A coluna vertebral deve estar o mais correta possível e as espádulas devem estar relaxadas. Retos, relaxados. Se há muitos pensamentos que vão e vêm, voltem a consciência para a sua respiração ou para a invocação que lhes é familiar. O mantra, temos falado do mantra aqui, a respiração profunda. Vivam este tempo de meditação sem objetivo, sem busca de proveito, sem motivação interessada para vocês mesmos. Não é o momento de buscar o êxtase ou uma experiência de calor interior, nem de estar à procura de qualquer coisinha que os console, que os conforte. Mas não é preciso tampouco que vocês recusem nada. Se deve acontecer, acontece e passará. Essas são as distrações que vêm à meditação, a gente sabe bem disso. Que esse extrato do Shantideva, dos budistas, nos inspire para, em silêncio, acolhermos aquele que é e aquele que chega e invocarmos sobre todos os seres a paz e a felicidade. Nossa postura diante do sofrimento, né? A invocação da paz e da felicidade.
Vamos lá. Da mesma maneira, então, agora eu vou ler este trecho do Shantideva que o Jean Villeneuve nos coloca aqui. Da mesma maneira que a Terra e os outros elementos servem aos múltiplos usos dos inumeráveis seres espalhados no espaço infinito, assim possa eu, de alguma maneira, ser útil aos seres que ocupam o espaço, enquanto que todos não forem libertados. Como um cego que encontra uma pérola em um montão de lixo, assim se levantou em mim, não sei como, este pensamento do despertar, esta elevação do coração. Nosso desejo. Despertou-se o desejo. É um elixir nascido para abolir a morte dos mundos, um tesouro inexaurível para eliminar a miséria do mundo, um remédio incomparável para curar as doenças do mundo, uma árvore para descansar o mundo cansado de errar no caminho da vida, um ponto aberto a todo o que vem para conduzi-los fora das vias dolorosas, uma luz espiritual que se levantou para abrandar a queimadura das paixões do mundo, um grande sol para dissipar as trevas da ignorância. Para a caravana humana que segue a rota da vida, esfomeada de felicidade, eis que está preparado o banquete em que todos poderão saciar-se novamente. Caminho, né? Então, este caminho através do sofrimento. Mas, vamos lá. Hoje, na presença de todos os santos, convido o mundo ao estado do despertar e da pacificação. E para isto estou pronto a assumir o fardo de todos os sofrimentos. Estou resolvido. Eu suportarei, não me esquivarei, nem fugirei, não tremo, não tenho frêmitos de pavor, não temo, não estou com medo, nem me recuo, nem me desencorajo. Por que isso? Porque este é o meu voto. A meditação, portanto, é a via de encarar este sofrimento do mundo, como que trazer o sofrimento do mundo sobre nós, para que, despertos e despertas, façamos o caminho da paz e da felicidade. Possamos, de alguma maneira, ao assumir esse sofrimento, sermos um pequeno ponto de luz, de paz, de felicidade, de compaixão. Não recusando o sofrimento, assumindo o sofrimento do mundo. Mesmo porque, como é que nós vamos recusar? Eu falei, né, contei um pouco essa história aqui da conversa com Paulo Cris. Como é que nós podemos recusar o sofrimento desses milhões, trilhões de recursos que pertencem ao povo e que deles são retirados? Como é que nós podemos recusar o sofrimento de uma doença, da morte de alguém que nos é querido, do sofrimento de alguém que nos é querido, querida? Não é possível recusar. Vamos tomar sobre nós e fazer da meditação um momento de tomar sobre nós o sofrimento e, de alguma maneira misteriosa, tornarmos-nos... Deixa eu pegar aqui o trecho. Tomarmos este momento da meditação como um tesouro inexaurível para eliminar a miséria do mundo. Uma atitude nossa. Não é apenas do budismo esta noção, esta ideia. Esta ideia é central no cristianismo também. Naqueles que são a principal profecia da chegada de Jesus na Bíblia, no profeta Isaías, os 4 cantos do servo sofredor são absolutamente centrais na Bíblia. O último canto do servo, o último cântico do servo, ele é exatamente esta profecia de Jesus como aquele que toma o sofrimento do mundo sobre si. O servo sofredor, não é só Jesus, é você. Diz assim, é muito interessante, né? Esta consonância entre o budismo e o cristianismo.
Então, quarto canto do servo sofredor. O quarto cântico do servo sofredor está aqui no capítulo 53 de Isaías. Eu vou colocar, claro, a referência tanto do Lelupe quanto desse trecho do servo. Então, está falando do servo crucificado, né? Do servo torturado, do servo a caminho da morte, do servo desfigurado pelas torturas que os poderosos lhe impuseram. E aí diz assim: e, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Não é ferido por Deus e humilhado. O servo é aquele que carrega sobre si os sofrimentos e as dores do mundo. A meditação é um momento de, quando a gente fecha os olhos, abrir os olhos para encarar esse sofrimento de alguma maneira misteriosa, carregarmos o sofrimento do mundo em nós e nos tornarmos Buda, Cristo. Carregar esse sofrimento e sermos pequenos pontos de luz, pequenos Budas, pequenos Cristo, pequenas Cristo, pequenos pontos de luz, paz e compaixão. É para isso que a gente medita. Isto é o caminho, a via da meditação. Então, o que resta fazer? Meditar um pouco. Lelupe já falou. Regras básicas, né? Espinha ereta, sem tensionamento, né? Ele fala das espáduas relaxadas. Então, espinha ereta não quer dizer tensão, quer dizer atenção, e não tensão. Atenção, espinha ereta, respiração profunda. Então, veja essa combinação da respiração profunda com a repetição do mantra, é uma via de esvaziamento para que venha o silêncio. E vou fechar meus olhos, fecho os seus e vamos lá. Ok, abri meus olhos, abro os seus. Não sei se deu para ouvir, está chovendo aqui em Bertioga, clima mais agradável, mais ameno, uma brisa, acho que dá para ver, né, pela nossa amiga. Vem cá, amiguinha. Nossa amiga Orquídea, eu coloquei ela hoje cedinho, durante a madrugada, para tomar um pouquinho dessa chuva. Gostosa, como tá aí grande, né? Como tá enorme. Tá linda. Uma brisa batendo sobre ela. É isso aí. Tá acabando o horário de verão. Gente, amiga do Norte e Nordeste, vão ficar todo mundo no mesmo horário logo. Eu não sei se acaba de hoje para amanhã ou... Enfim, acaba agora. Esses dias aqui tá acabando o horário de verão. Não sei exatamente quando, mas logo vão estar todas no mesmo horário aqui, quase todos, no Brasil. Tem lá um cantinho ainda que fica em outro fuso horário. Ok. Vamos ter o nascer do sol de volta. Como é que é o sofrimento? Ele tá aí.
E vão ser pequenos pontos de luz, pequenos Budas, pequenos Cristos, pequenas Cristas. Tentativa, todo dia, todo dia. Tá bom? Paz e bem.